Bom, pessoal, esse vídeo eu tô fazendo para explicar para vocês a respeito do balanço de freio. Como que funciona o balanço de freio? Quando você está falando de carro de alta performance, de carro Fórmula 1, Fórmula A, Indy, Fórmula Renault, carros de alta performance, de apelo aerodinâmico poderoso, o balanço do freio é uma ferramenta muito importante para você conseguir ganhar alguns décimos aí na sua volta. Como que isso funciona? Numa pista plana, o balanço do freio se mantém constante durante a volta toda. Você não tem necessidade de alterar ele durante uma volta rápida. Você faz o setup dele na proporção ideal para aquele carro, para aquela pista, para aquela determinada condição e acabou. Balanço do freio, a gente tem que pensar assim: quanto mais você conseguir jogar o freio de uma maneira equilibrada entre a dianteira e a traseira, sem provocar o travamento precoce da traseira, melhor. Ou seja, quanto mais meio a meio, mais semelhante tiver, vamos dizer, 50% na frente, 50% na traseira, for o balanço do freio melhor. Por quê? Porque as quatro rodas vão frear com bastante potência, desde que você não ocasione o travamento da traseira antes da dianteira. Por quê? Porque se o freio traseiro trava antes do freio dianteiro, você perde o controle do carro na frenagem. A traseira sai, você vai descontrolar o carro. Então, assim, o balanço ideal do freio qual que é? É aquele que você consegue a maior frenagem traseira possível, desde que não ocorra o travamento antes da dianteira. A dianteira sempre tem que travar primeiro. E aí, lógico, você modula a frenagem para evitar o travamento da dianteira e ter a performance melhor na frenagem, conseguir frear mais forte. Só que quando a gente fala de pistas que tem subidas e descidas, e principalmente, não importa subida e descida, frenagem forte em subida e em descida na mesma pista, vira um desafio enorme para o freio. Por quê? O mesmo balanço de freio que você usa numa frenagem forte em subida não serve para uma frenagem forte em descida. Lógico, você pode fazer um meio termo e usar ele, pura e simplesmente. Só que aí você não vai conseguir ter a maior performance possível na frenagem. Então, numa pista que nem essa que está na tela, Red Bull Ring, que você tem frenagem forte em subida e em descida, para você conseguir tirar aqueles décimos de segundo que você precisa para conseguir melhorar a sua volta, só tem uma maneira: você alterando o balanço do freio de uma curva para outra. Ou seja, você usa um balanço de freio quando você faz a frenagem forte numa subida e altera isso durante a tua volta para fazer uma frenagem forte na descida. Então, assim, eu não estava conseguindo melhorar meu tempo aqui e faltavam alguns décimos, acho que 1/10 para eu bater o recorde dessa pista. Meu tempo era o segundo. Eu só consegui fazer o recorde dessa pista no time trial do jogo quando eu usei esse expediente de mudar o balanço de freio. Vocês querem ver? Olha lá. Eu comecei a volta com o balanço do freio regulado para a traseira. Nesse carro estava em 50-50.
meio a meio. Essa primeira curva em subida não é uma frenagem forte. Mas aí na segunda curva, a gente tem uma frenagem forte e em subida. E aí, vocês vejam, prestem atenção aqui, ó. No meu volante, aqui nesse lugar, tem um botão um botão giratório que muda o balanço do freio para trás, quando eu abaixo ele, ou para frente. Aí, olha só. Eu joguei de 50 a 50, eu pus um pouco mais para trás, 49. Ou seja, a dianteira estava com 49% da frenagem e a traseira com 51%. Para ter a maior eficiência possível nessa frenagem aqui em subida. E aí eu consegui fazer uma frenagem melhor do que na minha volta anterior, ó. Aí agora a gente vai ter uma segunda frenagem muito forte, só que ela é numa descida muito forte. E se vocês repararem de novo aqui, vocês vão ver eu mudando o balanço do freio. Olha lá. De 49 na frente e 51 atrás, eu mudei ele completamente. Para 52 na frente, 48 atrás. Visando com isso o quê? Conseguir frear o mais forte possível sem desestabilizar o carro. Olha agora. Repara o meu fantasma, a traseira travada, totalmente travada, e eu perdendo o controle do carro. E perdendo muito tempo. Perceberam? Olha o que aconteceu. Na minha volta do recorde, eu consegui controlar o carro e foi o tempo que eu precisei para fazer o novo recorde. Aí agora aqui, vamos dar um outro exemplo. Vocês vejam que eu começo a volta aqui, nós estamos em Sonoma, ó, e em Sonoma a gente tem as primeiras frenagens em forte subida. Então eu estou jogando o freio, ó, 52, 48, 52 na traseira. E aí vamos lá fazer a volta. Ali é o fantasma do recordista, ó. Frenagem forte em subida. Mais uma vez uma frenagem forte em subida. E aí, como as próximas frenagens são no plano ou em descida, eu volto o balanço para frente, 51 na frente. E assim eu vou até o final da volta. Então, o que é importante a gente entender? Cada carro tem um determinado balanço de freio ideal. E cada pista pede uma determinada proporção de frenagem. Quando você se vê numa pista plana, o determinado balanço, você provavelmente vai manter ele durante a corrida toda, ou durante a volta toda. Quando você se vê numa pista com aclives e declives e que tenha frenagens fortes em aclive e em declive, é necessário para se fazer uma volta muito rápida que você altere o balanço do freio durante a volta. Então, outros fatores vão fazer você alterar o balanço do freio. Por exemplo, o desgaste dos pneus. Se você começa a ter excesso de desgaste no pneu traseiro ou aquecimento no pneu traseiro,
Se você não for pondo o balanço do freio mais para a dianteira, as rodas traseiras vão começar a travar. É uma situação na qual, independente da pista, de ter aclive ou declive, às vezes é necessário você mudar o balanço do freio. A mesma coisa o contrário, se as rodas dianteiras, os pneus dianteiros estão aquecidos ou muito desgastados, você muda o balanço do freio para a traseira. Por quê? Porque aí você vai economizar e diminuir a temperatura na dianteira e conseguir uma frenagem mais eficiente. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham podido ajudar. Quem gostou, dá o like. E quem tiver interesse em automobilismo virtual, se inscreve no canal. Até a próxima.